pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que tenham tido uma boa semana. Espero que estejam preparados para mais uma aula, tá bem? Mais uma lição da nossa escola dominical. Bom, e para começar eu vou fazer aqui uma oração, tá bom? E depois a gente dá continuidade aqui à nossa lição. Pai querido e Pai amado, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que nos tens dado, Pai. Obrigado, ó Pai, porque apesar de tudo, Senhor, apesar desta pandemia, apesar, Senhor, de todos os problemas, nos tens dado, ó Pai, ferramentas, Senhor, e oportunidade de continuarmos, Senhor, a meditar na Tua Palavra, Pai. Podemos estar, Senhor, a ler, Senhor, podemos estar, Senhor, a aprender mais de Ti, Senhor, da Tua Palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque através de tudo, Senhor, em todos tens trabalhado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está a ver este vídeo, Pai. Possas abençoar, tocar, Senhor, dirigir em todas as coisas, Pai. Ajuda-nos, Senhor, por onde quer que a gente ande, Pai. Possamos fazer a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai. Possamos realmente estar, Senhor, sintonizados contigo. Abençoa-nos, guarda-nos e livra-nos de todo o mal, Senhor. Eu te peço, Pai, e agradeço no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, então, olha, sem mais delongas e para não me demorar muito, não deixar o vídeo muito extenso, não é? E não vos maçar muito, hoje vamos falar sobre a volta de Cristo, tá bom? Vamos falar sobre a segunda volta de Cristo, e o nosso texto base, deixa eu abrir aqui, vai estar em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 1 até o 12. Tá bem? Esta aqui é a carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica, tá bom? Então diz aqui, 2, segunda carta a Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opôs e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será do fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação de erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Bom, para já, este aqui é o nosso texto base, está bem? E é aqui que a gente se vai focar um pouco. Basicamente, falar sobre a volta de Cristo é uma das coisas
principais, digamos assim, não é? Porque claro que é importante a gente falar sobre o nascimento de Cristo, não é? É importante a gente falar da maneira como Cristo veio à Terra, como nasceu, não é? Como foi concebido de uma forma milagrosa, não é? Através de uma virgem. E também é importante falarmos sobre a morte de Cristo, não é? Nesse caso estamos a falar do Natal e da Páscoa. E também é importante falar da ressurreição de Cristo, não é? Mas existe também algo importante que é para nós que acreditamos em Cristo, nós que esperamos em Cristo, também é importante é falarmos sobre a sua vinda, não é? E aqui nesse exemplo, na igreja de Tessalonicenses, a gente estava a ver que na altura em que Cristo foi aos céus, não é? Quando estava com os discípulos, ele disse que iria regressar, não é? E naquela altura eles pensaram que era de pouco tempo, né? Não ia demorar muito. Então eles estavam naquela expectativa que a qualquer hora Cristo iria voltar. Só que a gente vê que algumas. Aqui Paulo está a exortar os irmãos, porque alguns estavam-se a deixar enganar, não é? Por falsas coisas que introduziam na igreja. E acreditavam que Cristo, ou alguns já acreditavam que Cristo tinha vindo, não é? E esse tipo de coisas. Então, para nós, como cristãos, é importante a gente ter essa noção de que Cristo vai voltar. Ele próprio, não é, prometeu que iria voltar. Como a gente pode ler, por exemplo, eu vou ler aqui para vocês um exemplo aqui em Apocalipse, no capítulo 22. Deixa eu ver aqui, versículo 22, capítulo 22, 12, diz assim, isto é Jesus a falar. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Não é? Depois continua aqui a dizer, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, isso é uma promessa, não é? Foi Cristo quem disse isso. E nós temos que ter no nosso coração e na nossa mente ter isso em conta, não é? Ter isso bem presente na nossa vida, que Cristo vai voltar, não é? Mas tem aqui algumas coisas que a gente precisa aprender ou ter na nossa mente para não sermos enganados, não é? Como aconteceu aqui com a igreja em Tessalónica. Porque as pessoas, se eu não souber o que vai preceder, né? O que vai acontecer antes, posso estar desatento, né? E se estiver desatento, as coisas podem estar a acontecer e eu não estar a perceber. Aqui no caso, por exemplo, aqui fala bem claro, não é? Que na altura em que Cristo regressar, na segunda vinda, algumas coisas vão ter que acontecer. E uma delas é a apostasia, né? Diz aqui, a apostasia é o quê? É quando existe uma espécie de esfriar, as pessoas começam a esfriar, começam a ser duras de coração, não conseguem mais ouvir a palavra de Deus e pior ainda é quando uma pessoa que conhece a palavra e já esteve na igreja, não é? É, é pior que, por exemplo, desviar. Uma coisa é a pessoa conhece e desvia, não é, do caminho, mas continua a saber que Deus é Deus, continua a saber que Jesus é Jesus, não é? Ele sabe todas as coisas, mas escolheu se desviar. Outra coisa diferente é quando uma pessoa tem todo esse conhecimento, não é? Aliás, até já experimentou as coisas de Deus, andou na igreja e para além de se desviar do caminho, começa como se fosse um inimigo da igreja, por exemplo. A pessoa fica revoltada ao ponto de lutar contra. Estão a perceber? Em vez da pessoa apenas se desviar, não. Ela se torna inimigo da igreja, inimigo de Cristo. E isso é ainda pior, não é? E é o que aqui diz que vai acontecer. Muitas pessoas se vão voltar contra Deus, se vão voltar contra Cristo, contra a igreja, contra o Evangelho, não é? E a gente vê que isso
é uma das condições, quando a gente começa a reparar, não é? E olhar, ah, e a gente vê muito agora, por exemplo, nas redes sociais a gente consegue ver isso, algumas notícias em lugares em que teoricamente o país era cristão, não é? Já começa a haver uma certa perseguição, já começa a haver uma certa aversão, as pessoas começam assim já meio a se incomodar com os crentes, com a igreja, com aquilo que eles dizem, não é? Porque a gente sabe que aquilo que a gente vai dizer confronta as pessoas, confronta o pecado em que as pessoas vivem, né? E cada vez mais, infelizmente, como diz aqui, que o mundo, desde aqueles tempos, já o efeito do Ministério da Iniquidade já operava, não é? O Ministério do Iníquo. A gente pergunta assim, mas o Iníquo, quem é o Iníquo? Não é? O filho da perdição. Eles aqui estão a falar do anticristo. Ou seja, é aquele líder mundial que se vai levantar, não é? E na altura a gente sabe pelas palavras, pelas escrituras, que essa pessoa que se vai levantar vai ser uma pessoa de carisma, vai ser uma pessoa influente, vai ser uma pessoa que vai impactar e todo mundo vai olhar, vai pôr os olhos nessa pessoa e vai tê-lo como Salvador, não é? Alguma coisa vai acontecer em que ele vai trazer uma solução mundial. E quando a gente começa a ver, por exemplo, esse problema do Covid, não é? Que a gente está a viver agora. Isto é um problema que começou num local, não é? Ali, e de repente se espalhou pelo mundo todo, não é? O problema que era de um país se tornou global. E como é que agora estão a tentar tratar as coisas de uma forma global, não é? Se a gente assim parar um bocadinho para pensar, vários países estão a seguir ordens de quem, não é? Da OMS, por exemplo, não é? Neste caso do Covid. Então, quer dizer, um organismo central está ali a ditar as regras. Neste caso, não quer dizer que seja bom ou mau, mas é um exemplo, não é? De como que uma entidade ou um órgão pode governar ou ditar regras para todo o mundo, não é? E essa pessoa, o anticristo, vai surgir e ele vai governar, e creio que seja uma coisa tanto política como económica, financeira e até mesmo religiosa, porque aqui diz que quando ele aparecer, ele vai querer tomar o lugar de Deus, não é? Que diz aqui, não é? O filho da perdição, no versículo 4 de Tessalonicenses, diz: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, não é? E aqui tem uma relação muito grande com o povo de Israel também, não é? Porque acredita-se que ele vai ser, a princípio, um aliado de Israel, porque ele vai conseguir estar, por exemplo, no templo, esse templo de Israel, que era o templo de Salomão, acredita-se que vai ser reerguido, não é? Então a gente vê que Cristo vai voltar, mas tem aqui certas coisas que têm que acontecer antes de Cristo voltar, não é? Em relação à apostasia, ao esfriar da igreja, até da própria igreja, eu acredito que isso já está a acontecer, não é? Em relação aqui a quem se opõe ao anticristo, estamos a falar aqui do Espírito Santo, não é? Porque a gente acredita que vai chegar um tempo em que o Espírito Santo não vai estar mais aqui, não é? Não vai estar mais entre nós. E tem a ver também com a vinda de Cristo. Essa segunda vinda, nós podemos dividir ela em duas fases, não é? E existem várias vertentes teológicas que acreditam assim coisas um pouco diferentes, mas basicamente na segunda volta de Cristo existem duas fases. Uma delas é a fase em que Cristo vem, desce em glória nas nuvens, e nessa altura vai ser só para o arrebatamento da igreja. Ou seja, Cristo vai descer em glória, vai ficar nas nuvens. O que é que vai acontecer? Primeiro, os mortos vão ressuscitar.
daqueles mortos que morreram em Cristo, por exemplo, todos aqueles que morreram desde dessa altura para trás, não é? Todos que morreram e tiveram a salvação, aqueles que acreditavam em Cristo, eles vão ressuscitar, não é? Ter os corpos transformados, glorificados, e os que estão vivos vão ser arrebatados e vão se encontrar, não é? A igreja toda vai se encontrar com Cristo nos céus. Esta é a primeira fase, não é? E essa a gente pode ler, está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 18, não é? E aqui Paulo fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, nestes casos os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Pronto. Paulo está aqui a dizer, não é? Tanto os vivos como os mortos, aqueles que são salvos, a Igreja de Deus, a Igreja do Cordeiro, vai ser arrebatada até aos céus, não é? Até às nuvens. E depois vamos estar com o Senhor. Esta é a primeira parte da vinda de Cristo. E talvez seja para nós a mais importante, eu pelo menos, não é? E deve ser o objetivo. E aquilo que a gente anseia e deseja, não é? Qualquer cristão, que Cristo volte para nos buscar. E isso, para nós, não deve ser um motivo de medo, ou ansiedade, ou dúvida, não é? Temos que nos alegrar e ansiar por isso, não é? Porque isso é assim o objetivo final da nossa tarefa aqui, da nossa vida aqui terrena, não é? É ir ter com Cristo. E de coração é aquilo que a gente deve desejar, tá bom? E essa é a primeira parte. Depois, a segunda parte é a parte em que Cristo volta, e nessa altura, vocês já devem ter ouvido falar da grande tribulação, não é? Quando a igreja for embora e o Espírito Santo de Deus também vai ser retirado, que é aquele que impede o anticristo de atuar, não é? Completamente. Nessa altura vai começar a tribulação e a grande tribulação, não é? Outra vez, aqui nós temos várias vertentes, várias teorias, vários tipos de teologias que acreditam em que a igreja vai ser arrebatada logo antes do primeiro ano, outros acreditam que seja no meio desse período, não é? E outros acreditam que seja no fim, mas passados esses 7 anos, Cristo vai retornar e o que é que vai acontecer? Ele, nesse caso, vai retornar para vai lutar contra, nesse caso é o anticristo, Satanás, não é? E o falso profeta, que fazem ali aquele trio, não é? Como se fosse era Satanás, o anticristo e o falso profeta. Depois Cristo vai lutar, não é? E vai vencer essa batalha, e eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. E essa será a segunda volta de Cristo, né? A segunda, nesse caso, a segunda fase da segunda volta. Estão a perceber? E depois, o que é que vai acontecer? Cristo vai instaurar um milénio. Acho que vocês já devem ter ouvido falar também do milénio, né? É aquele período de 1000 anos em que muitas pessoas vão viver aqui na Terra e vai ser restaurado, né? E nessa altura não vai haver morte, não vai haver dor, como se fosse aqui um paraíso na Terra, não é? E as pessoas vão viver aqui tranquilamente, sem problemas, não é? E pronto, é isto. Mas basicamente o que eu queria
deixar aqui era importante a noção, e termos a noção disso, que Cristo vai voltar. Cristo breve vem, não é? Cada vez mais está mais perto, não é? Cada dia que passa. E eu espero que vocês compreendam. Esse assunto às vezes é um bocado complicado, estar a falar um bocado de escatologia, e estar a falar de profecias, e estar a falar de apocalipse e essas coisas, mas basicamente isso deve ser aquilo que a gente tem no nosso coração, não é? Pensar assim, Cristo vem, mas ele não vem de qualquer forma, ele vem em glória. Ele vem nesta vez, da primeira vez, Cristo veio como um cordeiro. Ele veio para ser sacrificado, não é? Ele veio para morrer. Agora, na próxima vez, ele vai vir como um leão. Ele vai vir como um guerreiro. Vai vir para lutar, para vencer e para reinar, não é? E eu penso que o objetivo que a gente, como cristão, é de querer estar com Cristo, querer estar ao lado de Cristo nessa altura, não é? Um, e serve como alento, como esperança para aquecer o nosso coração, porque apesar de toda a dificuldade, a gente sabe que temos planos e ansiamos por coisas muito maiores, muito mais profundas, não é? Do que simplesmente estar aqui, ter um dia após o outro, estar aqui, às vezes sem motivo, sem razão, sem esperança, sem rumo, porque a gente tem uma identidade, a gente sabe quem somos, sabemos de quem somos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos, não é? E isso torna tudo diferente, dá-nos mais alento, mais força, uma base mais sólida, não é? Até porque a nossa base, a nossa rocha é Cristo, não é? E é nele que a gente tem que pôr a nossa esperança, tá bom? Pronto, era isso que eu tinha para vos dar, para vos falar. Espero que vocês gostem e Deus vos abençoe muito, tá bem? Beijo grande, até a próxima. Tchau.